Seu sábado começa depois do café, com a apresentação de Ezequiel Guimarães, São Paulo, Brasília. Lembrando sempre, de olho no Instagram, de olho nas redes sociais. Estaremos hoje com a nossa convidada, Assuri Guimarães, daqui da cidade de Campinas, São Paulo, com o tema A Condição Social das Mulheres, Desigualdade e a Políticas Públicas. Estarei agora já convidando ela. Eu queria, faça a sua pergunta, tire a sua dúvida, venha participar conosco, você do Brasil e do mundo, né? Que hoje o Instagram atinge o mundo inteiro, né? Eu queria que a nossa convidada, a Suri, desse aí um bom dia para os nossos telespectadores, para os participantes do nosso Instagram ao vivo. Bom, gente, um bom dia para todo mundo aí que está entrando na live. Bom dia, Ezequiel. Quero mais uma vez te agradecer a oportunidade de estar aqui na live, de estar aqui falando, né, sobre esse tema mulheres que é tão caro para nós mulheres, né? Acho que todas nós que somos mulheres, a gente tem ao longo da nossa vida, a gente tem percepções de quem nós somos, de qual é o nosso lugar na sociedade, e isso vai com o tempo, com a nossa experiência, a gente vai cada vez mais entendendo esse processo, né? Então, hoje eu vou trazer assim, algumas provocações sobre isso, né? O meu único intuito aqui hoje é mais trazer muitas provocações para a gente refletir, para a gente entender esse processo. E eu já estou falando sobre a live, mas acho que seria interessante eu me apresentar rapidamente, né, Ezequiel? Eu sou acelerada, gente. Eu sou ligada no 220, sou extremamente acelerada e eu vou que vou. Tá certo. Fique à vontade. Bom, meu nome é Súria, sou de Campinas. A minha formação é Relações Públicas, mas eu tenho uma especialização em Gestão Pública e Governos pela Unicamp. Tenho uma pós-graduação na PUC, que eu ainda não concluí, que é em Gestão, Governança. Tem eu não sei, não vou te dizer que é uma abertura, porque quando a gente entra na realidade não é uma abertura, é muito difícil para nós mulheres, né? A gente passa por diversos obstáculos, diversas dificuldades, mas o meu intuito era muito construir, e nessa vontade de construir, houve a construção de um grupo, de um coletivo, que eu participei dessa construção, que foi o que me formou o meu ser político na minha primeira experiência. Então, saio candidata em 2020 a prefeita de Campinas, olha que ousadia. É muito ousado isso, né? Mas foi uma grande experiência, eu saí completamente transformada dessa eleição. Em 2018, eu não saio candidata, mas
eu desisto da minha candidatura por diversas dificuldades e eu recebo um convite para sair candidata numa chapa coletiva. Então, eu tenho uma experiência, né, de construção numa chapa coletiva, que foi maravilhoso para mim, é uma experiência que eu carrego no meu coração. E em 2020, eu saí candidata a vice aqui em Campinas. Então, foram as minhas experiências. E nenhuma dessas vezes que eu saí candidata, seja direta ou indiretamente, foi algo que eu me coloquei. Aconteceu, foi uma construção que foi rolando, foi acontecendo. E eu, como para mim, como mulher, estar na, numa decisão de sair candidata ou não, eu sempre pensava assim, é muito difícil para uma mulher ser candidata. Qual que é a possibilidade de uma mulher sair candidata a prefeita, a vice-prefeita de uma cidade como Campinas? É, é muito pequena. Tanto que quando eu saí candidata em 2016, saiu eu, candidata, e Marcela Moreira. E nós fomos história em 2016, porque pela primeira vez estavam saindo duas candidatas a prefeitas na nossa cidade. Então, assim, aquilo foi muito importante, aquilo foi muito forte para mim, sabe? Então, bom, já tô aí contando a minha história e falando já das dificuldades, das desigualdades que a gente vai enfrentando, porque, né, ser mulher é isso. A gente conhece bem, né, as nossas dificuldades e desigualdades que vão se enfrentando. Mas basicamente é isso, assim. E outras experiências que eu foi ser conselheira da cultura, fui conselheira da saúde, participei do Fórum Permanente de Cultura e eu fui entrando nas discussões da cidade, porque o mais importante é a gente também viver a cidade, né? Viver o nosso território. E a melhor forma para isso é você estar dentro de grupos, participando de conselhos, participando de ONGs, e eu fui e me joguei nesses lugares, assim, que também me ajudaram a formar quem eu sou hoje. Maravilha. Maravilha, né? Chá de Lab Café com o Presidente, com Ezequiel Guimarães na apresentação. E hoje temos a nossa convidada, a Sury Guimarães, da cidade de Campinas, São Paulo, com o tema A Condição Social das Mulheres, a Desigualdade e a Políticas Públicas. Uma hora estaremos aqui nesse bate-papo. Lembrando sempre, seu sábado começa depois do café. De olho no Instagram, de olho nas redes sociais, né? Então, vamos estar aqui dando esse bate-papo aqui, essa entrevista aqui com a Sury Guimarães, e a Sury pode ficar à vontade aí, trazer essa palestra para nós, né? Para iniciar, Sury, eu já queria perguntar assim, a evolução do papel feminino na sociedade ao longo da história, né? Que traz essa condição social das mulheres, né? Você possa desenvolver aí, né? Quem quiser, faça sua pergunta, tire a sua opinião, fique aqui a Sury aí, com a palavra aí. Bom, a gente sabe que ao longo da história, né, e não no sentido saber histórico, mas saber perceptível, né, o que a gente consegue observar ao longo dos anos, e acho que de uns anos para cá a gente tem sentido o aceleramento desses processos, né? Mas pensando historicamente, juridicamente, a gente passou por um processo de qual o papel que foi relegado às mulheres no sentido jurídico da palavra, né? Durante muitos anos, no Brasil, a gente teve aí uma legislação que colocou as mulheres como incapazes, né? Como o local da mulher era o lar, era cuidar da família, cuidar do marido, cuidar dos filhos, mas tem um porém aqui nessa fala, nisso que eu estou dizendo. Não é para todas as mulheres. Por isso que o tema mulher é muito complexo, porque existe muita interseccionalidade nesse histórico caminho que a gente vem seguindo. Para as mulheres pobres,
mulheres pobres sempre trabalharam, né? Elas sempre tiveram um papel aí no mercado de trabalho invisível, completamente invisível, mas de alguma forma elas sempre foram, foram trabalhar mais cedo do que as outras mulheres que tinham uma condição social melhor. Só que, claro, a invisibilidade das mulheres pobres, ela vem perdurando ao longo da história e ela está aí dada, posta até hoje, né? Mas, voltando, né, para a nossa questão aqui, como eu estou falando na questão jurídica, né? O marido, ele era o responsável, ele era o chefe de família, né? É um termo bastante utilizado. E a mulher saía da casa do pai, né? Das responsabilidades do pai, ia para a casa do marido, se submetendo ao marido, assim como sempre se submeteu ao pai dela. E não podia estudar sem autorização do pai, não podia estudar sem autorização do marido. Não, né? Durante muitos anos a gente sabe que não existia o divórcio, apenas se o marido quisesse o divórcio. Mas para as mulheres o divórcio ele era uma luta, né? Existe na história tentativas de mulheres de se divorciarem. A maior queixa das mulheres era pelos maus tratos, que inclusive fazia parte da lei. O homem podia maltratar a sua esposa, ele poderia aplicar castigos físicos, ele poderia, inclusive, assassinar a esposa por adultério, por qualquer coisa, mas ele tinha um respaldo jurídico, ele tinha um respaldo na lei de que ele era dono daquela vida e ele poderia fazer bem o que ele quisesse. Então, o que a gente entende da luta das mulheres, como existem documentos dizendo que elas tentavam se divorciar, né? Elas solicitavam divórcio por violência, maus tratos, enfim, uma série de coisas, né? Inclusive os estupros maritais, né? O que isso nos traz de grave é porque até hoje a gente percebe que essa cultura, ela perdura muito, independente das mulheres serem ricas ou pobres, existe essa cultura, né? Essa diferença, essa hierarquia. Mas para as mulheres pobres, elas estão muito mais suscetíveis a isso, né? Elas estão muito mais na linha ali da violência, do sofrimento, porque elas têm muito menos respaldo. Trabalhar em cima disso, sabe? Violência contra mulheres PCDs. A violência contra a mulher PCD é muito difícil você ter a verdadeira dimensão disso. Porque é muito mais difícil para uma mulher PCD, dependendo de qual deficiência, para ela fazer uma denúncia. É muito mais difícil a acessibilidade quando ela busca proteção, quando ela busca denunciar. É muito mais difícil ela sair da casa dela e ir denunciar, não só pelas dificuldades físicas, de mobilidade, de acessibilidade que ela tem, mas pela questão emocional dela, pela questão da autoestima, dela achar que se ela perder, né, se ela for lá denunciar, o companheiro dela vai ser preso, muitas vezes elas estão mais dependentes financeiramente do companheiro, pela dificuldade dela ser absorvida no mercado de trabalho, né, porque é ainda maior. Então, assim, são lacunas e lacunas, são camadas e camadas de desigualdade que existem dentro da questão mulher, né, que é uma questão muito gigante, né? A disparidade, as dificuldades, as diferenças, o lugar que a gente está na sociedade, né? Porque cada mulher também
está num lugar na sociedade diferente, né? Uma mulher branca, ela ocupa um lugar na sociedade, uma mulher negra, ela ocupa um lugar na sociedade, uma mulher LGBT ocupa um lugar na sociedade, uma mulher com deficiência também, então, assim, indígena, e assim por diante, e assim vai, porque a gente fala de mulheres, a gente fala de feminismos, né? Porque é muito plural, é muito complexo. E para a gente conseguir avançar nesse processo de eliminação dessas desigualdades, a gente precisa de representação. A gente precisa de mulheres nos representando. Mas a gente precisa de representação mesmo. A gente precisa de mulheres negras eleitas, a gente precisa de mulheres PCDs eleitas, a gente precisa de mulheres indígenas eleitas, a gente precisa de mulheres LGBTs eleitas, e assim vai, assim por diante. A gente precisa dessa representação mesmo. Por quê? Tudo que eu falei aqui para vocês, eu estou falando do meu lugar, né? O lugar que eu estou. Porém, eu estudo sobre feminismo, eu estudo política pública voltada para as mulheres, eu estou sempre pesquisando o histórico, né, das mulheres, eu estou sempre tentando entender cada vez mais tudo que abrange as mulheres. E aí eu conheço as dificuldades, eu vou me deparando com dificuldades que eu não conheço, com dores que eu não conheço, porque o lugar que eu estou falando é o lugar de uma mulher branca, né? Então, eu posso falar por outras mulheres, eu não conheço a dor dessas outras mulheres. Eu estou trazendo aqui todas essas questões sobre essas mulheres, porque eu me deparei com isso nos meus estudos, nas minhas pesquisas, nos relatos das mulheres, das minhas amigas, no que as minhas amigas me contam, que são questões que, assim, as mulheres que estão eleitas hoje precisam de... Eu sei que muitas já têm esse canal de conversa para trabalhar todas essas interseccionalidades, né? Mas precisamos ser mais ouvidas, né? Precisamos ser de mulheres que já estão lá, que nos dê voz, de mulheres que estão lá, que nos ajude a nos formar também seres políticos, que nos puxem, que nos deem a mão e nos puxem, né? Uma mulher puxa a outra, uma mulher levanta a outra, sabe? Por quê? Para a gente superar todas essas dificuldades. Não tem outro jeito de superar essas dificuldades. A gente ouve falar hoje que para a gente superar essa desigualdade política que a gente tem hoje, de gênero, a gente pode levar mais de 100 anos. Para a gente superar a nossa desigualdade social, a gente pode levar mais de 300 anos. Daqui 100 anos, provavelmente, eu não estou mais aqui. Daqui 300 anos, vai estar aqui, sei lá, meus tataranetos, talvez, se eu tiver netos. Então, assim, sabe, eu sou uma pessoa otimista e imediatista, eu quero ver agora o resultado, eu quero vivenciar agora as mudanças profundas. Porque, como você mesmo falou, Ezequiel, a gente está passando por uma transformação, a gente está passando por uma evolução, mas ainda é um processo bastante lento. E eu vou trazer uma questão que a gente viu acontecer agora recentemente, que foi o caso da mulher de 44 anos que sofreu etarismo, né, de meninas jovens por ela estar cursando uma faculdade. E etarismo. Tá aí mais uma desigualdade que nós mulheres sofremos muito mais que os homens. O etarismo, ele existe de uma forma profunda e atinge homens também. Mas ele é muito mais cruel com as mulheres, sabe? Porque quando a gente pensa numa mulher que entrou numa faculdade, né, com 44 anos, eu pensei em mim, eu me vi. Porque quando eu entrei na faculdade, eu tinha 26 anos. Eu já era velha para estar na faculdade, sabe?
e eu tinha 26 anos. Por quê? Porque a minha vida não me permitiu. Eu estava numa condição social em que faculdade era um grande sonho para mim, e foi um sonho para mim. Né? Quando eu saí do ensino médio, eu não tinha oportunidade de sair do ensino médio e ir para uma faculdade. Eu não tinha condição para isso. Minha mãe não podia pagar uma faculdade para mim. Eu consegui mudar a minha realidade por causa de uma política pública. E quando você vê uma mulher de 44 anos entrar na faculdade e ela diz que é o sonho dela entrar na faculdade e que ela não entrou antes, porque ela priorizou outras coisas na vida dela, que provavelmente era sobrevivência, família, filhos. Nós, mulheres, colocamos muitas coisas na frente dos nossos sonhos, sabe? E isso também é desigualdade. Quando você vê meninas de 20 anos fazendo, né, cometendo ali, eu não vou nem dizer, a palavra certa não é ato machismo, né? Mulheres não são machistas, elas reproduzem, mas elas estão reproduzindo o machismo ali naquela situação, sabe? Elas não têm a consciência de que elas estão sendo contra elas mesmas. Elas são mulheres, elas têm 20 anos. Na sociedade, nós mulheres, nós sofremos uma adultização muito jovens, sabe? Quando uma sociedade não se choca com uma menina de 10 anos grávida, acha que ela foi responsável pelo estupro dela, a gente percebe o quanto essa sociedade nos adultiza antes da hora. Então, uma menina de 20 anos, ela é completamente responsável pelo que ela está fazendo. Tanto que elas foram trucidadas na internet, sabe? Por homens, por mulheres, foram trucidadas, sabe? Todo aquele linchamento público que elas sofreram, é triste de ver, sabe? É revoltante o que elas fizeram, muito revoltante o que elas fizeram, sabe? Mas elas estavam reproduzindo algo que foi construído dentro delas. E claro que o fato delas serem de uma classe social mais alta, delas não entenderem as dificuldades, talvez a questão da mulher, das dificuldades, do nosso papel social para elas não esteja muito bem claro, porque elas estão ali cercadas de muita proteção, e talvez a ficha delas comecem a cair a partir de agora, porque se fossem homens fazendo aquela piadinha, todo mundo ia falar, ai, moleques. A gente iria falar que são moleques, porque a gente passa a mão na cabeça dos homens, porque a gente tem essa consciência, colocado dentro de nós que nós somos responsáveis pelos homens, até mesmo por aqueles que não são nossos filhos. Então, a gente tem essa coisa de maternar os homens sendo mães ou não sendo mães, porque muitas mulheres ainda não são mães, mas acabam sendo mães dos seus companheiros, porque a gente não criou uma cultura de uma sociedade de igualdade, sem hierarquização das relações. E aí tem outras questões muito mais profundas que não vai dar tempo de eu abordar aqui na live, né? Que tá acabando o nosso tempo? Não. Tá não. Falta 20 ainda. Tá eu queria aproveitar essa oportunidade, Suri, nessa nosso bate-papo, né? Não sei se você já viu na Bíblia, né? No texto da Bíblia, dentro da religião, né? A gente está nesse assunto. Estou falando de 2000. Desde 2002, não existe mais na lei o pátrio poder delegado aos homens, o que é uma lei que é sobre o filho, né? O direito ao filho, porque o direito ao filho era dos homens. Se ele se separava, ele tinha o direito de ficar com o filho. Se ele tivesse mais condições, ele tinha o direito de ficar com o filho. Enfim, a lei estava do lado do homem no sentido da criação do filho. E a gente consegue tirar isso, né? E isso traz para o homem uma hierarquia dentro da família, né?
até então, dentro da família, né, culturalmente, porque se você for ler a lei, não é exatamente assim. Mas, até então, culturalmente. Quero agradecer a você, participante, e a você, Suri. Muito obrigado, Suri, pela tua participação. Que Deus te abençoe. Sempre que você vem, é sempre uma grande audiência. Né? E vamos continuar nesse bate-papo, vamos continuar nesse assunto, né? Levando aí esses conhecimentos, essa experiência. E aqui está aberto a live para você fazer a sua pergunta e dê a sua opinião. Então, seu sábado começa depois do café. De olho no Instagram, de olho nas redes sociais, com a apresentação de Ezequiel Guimarães e hoje com a nossa convidada, a Suri Guimarães, que hoje tivemos o tema A Condição Social das Mulheres, Desigualdade e a Políticas Públicas. Suri, muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Até mais. Até a próxima.